Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Com esta palavra do Salmo 91, verso 2, quero dar as boas-vindas a você, à nossa reunião para um pequeno grupo, a família, na sua casa. Então, convide as pessoas aí da sua casa, convide também um vizinho, uma vizinha, alguém para participar dessa reunião. É uma reunião que você pode realizar num pequeno grupo. A gente chama pequeno grupo ou célula. Quem dirige essa reunião, geralmente, é a missionária Eneida. Ela está de férias, mas já está próximo de chegar. Estará aqui dirigindo para nós em breve tempo. Então, vamos prosseguir aqui ao assunto de hoje. Nossa palavra de hoje está no Salmo 119. Abra sua Bíblia. Salmo 119, verso 105. Você pode ler o tópico todo, que vai do verso 105 até o verso 112. O capítulo todo também, se você quiser ler, pode. São mais de 170 versículos. Você pode ler todos. Mas o nosso foco é o verso 105, Salmo 119, ou os versos 5 até o verso 12, do verso 5 ao verso 12. Abra sua Bíblia, vamos ler aqui a palavra de Deus, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que maravilha! De novo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, da minha casa, na vida e na casa dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O assunto desta reunião, o título, o melhor caminho. É verdade. Qual o melhor caminho a seguir? Eis a primeira questão. Qual é o melhor caminho? Diante de tantas dúvidas, diante de tantos caminhos, qual é o caminho que vai me levar aonde eu preciso, aonde eu quero? Isso no sentido espiritual, é claro, nosso assunto é espiritual, mas às vezes surgem dúvidas também no sentido profissional, no sentido da família, do relacionamento, no sentido dos estudos, no sentido de relacionamentos fora da família. Então, quantos lugares, situações que nós nos vemos sem saída. Um contrato, por exemplo, que você tem a fazer com alguém, faço ou não faço? Qual o caminho a seguir? Salmo 119, verso 105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Na mitologia grega, há um personagem chamado Minotauro, metade touro e metade homem. Ele está preso num labirinto, exatamente para que ele não realize violência fora, porque se soltar é extremamente violento. Será se isso ilustra a condição de todos nós? Ao entrarmos num túnel, nós ficamos pensando assim: eu gostaria de ver uma luz no fim do túnel. Será se estamos realmente, todos nós estamos num túnel, no escuro? Ou será se a nossa humanidade toda está num labirinto, com um minotauro em algum daqueles becos, e ninguém sabe o rumo, ninguém sabe qual a saída? Esse é o nosso assunto. Qual a saída? Qual o melhor caminho? 3 lições, ou 4 perguntas, melhor dizendo, nós anotamos aqui para melhorar o nosso entendimento. Primeira pergunta, para facilitar o nosso entendimento. Você tem o hábito de consultar Deus sobre seus planos ou não liga muito para isso? É verdade, tem gente que não liga muito para essa questão de Deus. Mas tem gente que liga e pergunta e procura e não faz nada, não anda, não dá um passo sem consultar Deus. O outro não dá um passo sem consultar o signo zodíaco, sem consultar o horóscopo,
sem consultar A, B ou C. Tem inúmeras pessoas locais se apresentando, dizendo assim, pode me consultar que eu sei o caminho. Mas muitas vezes nós vemos pessoas querendo mostrar o caminho que elas mesmas estão perdidas. Eu já encontrei muita gente assim, que dizia que mostrava o caminho para muitos, mas essa pessoa que eu conheci, que mostrava o caminho, também estava muito infeliz. No particular, dizia que não tinha encontrado ainda o caminho. Então, você tem o hábito de consultar Deus sobre seus planos? Eu lembro de Saul, quando Deus demorou a responder Saul. Ele ficou desesperado e seguiu sua própria cabeça, fez a coisa de acordo com a sua própria vontade, e aí foi o primeiro erro. E depois a coisa só foi piorando, um abismo chamou outro abismo, porque ele acabou consultando uma pitonisa. A Bíblia usa esse termo em 1 Samuel, capítulo 18. É verdade. E as coisas só foram piorando para Saul e terminaram realmente com um fim trágico, uma tragédia na vida de Saul. Ao passo que nós vemos exemplos de pessoas na Bíblia que procuraram consultar Deus para tudo. E aí nós vamos para a segunda pergunta. Ser cristão ou religioso implica nessa decisão de consultar Deus para tudo? E aí o exemplo que nós trazemos é o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo nas viagens missionárias. Atos 16:6, ele dizia sempre assim, o Espírito Santo me guiou para lá. Ou às vezes ele dizia, o Espírito Santo me impediu de ir para lá. Assim vivia o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo. Se ele ia, ele dizia, o Espírito Santo me mandou vir para cá. Se ele não ia, o Espírito Santo está me impedindo de ir para lá. Porque ele consultava Deus para tudo na vida dele. E a vida desse Paulo foi uma vida tranquila, mas teve lutas, claro que teve lutas. Não há pessoa nesse mundo que não tenha luta, mas ele teve um final feliz. Sua luta foi vencida com louros, com troféus, e ele realmente é um exemplo diferente do Saul. Terceira pergunta que anotamos para melhorar o nosso entendimento. O que você faz quando não enxerga o caminho à frente? E aí eu lembro do exemplo de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para guiar uma multidão de gente por um deserto. Deserto não tem estrada, deserto não tem caminho, deserto não tem comida, não tem plantação, não tem ninguém para pedir socorro. Mas é por ali que ele vai. E quando Moisés clama a Deus, porque tudo ele clamava a Deus, Deus respondia, Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus respondia sempre para Moisés, não precisa clamar a mim, é só ordenar ao povo que marche. E aí, em outra ocasião, Moisés não sabia para onde ir. E aí, Moisés olhou para cima. Quando olhou para cima, viu uma nuvem, uma coluna de nuvem. E ele entendeu que aquela coluna de nuvem era mandada por Deus. E quando a coluna de nuvem andava, ele andava atrás da coluna. Quando a coluna de nuvem parava, ele parava, montava o acampamento. À noite, aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. Servia para clarear o arraial e também como aquecedor. Olha como é o nosso Deus. Quando buscamos a Ele. Quarta e última pergunta que anotamos. Quando alguém pede conselhos a você sobre qual caminho a seguir, de onde você costuma tirar as orientações? De onde você costuma tirar os conselhos? Onde você costuma conferir? Onde você busca os conselhos? E aí vamos para o nosso texto do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é uma nova tradução da NVI. A tradução antiga diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todas as traduções são lindas e importantíssimas.
O Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmo 19:8 diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os olhos. Amém? Daqui a pouco vamos orar. Eu convido você para orarmos juntos. Vamos orar dizendo sim ao apelo dessa reunião. Qual é o apelo dessa reunião? Eu quero seguir no caminho do Senhor, no caminho da lei do Senhor, dia e noite. Quero que essa lâmpada, que é a palavra do Senhor, seja acesa para eu dar os meus passos em direção àquilo que a lâmpada está me orientando e iluminando o meu caminho. Essa é a minha decisão. Quer tomar também essa decisão? Então vamos orar juntos, vamos orar também pelos enfermos, vamos orar por você nessa reunião. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Queremos que o Senhor acenda a sua luz para que possamos dar passo a passo e não consigamos dar nenhum passo sem a luz do Senhor, guiando onde vamos colocar os nossos pés. Agradecemos a mensagem que o Senhor mandou para nós. Agora queremos interceder pelos enfermos, cura para os enfermos, saúde para os enfermos. Você agora que está acompanhando, que está enfermo, receba a cura do Senhor, em nome de Jesus. E Jesus vai dizer para você assim: a tua fé te curou. Quero pedir também porta de emprego aberta para os desempregados. Quero pedir uma visitação do Senhor nos CTIs, enfermarias, hospitais, clínicas, ou mesmo em casa onde há alguém gemendo, sofrendo de dor. Peço também, em nome de Jesus, um consolo do Espírito Santo Consolador para as famílias enlutadas. A família do irmão Jocilon, que perdeu um sobrinho, e a família da irmã Janice Quintiliano, que teve a transferência da sua mãezinha para a eternidade. Cuida e consola os corações. Peço também um avivamento para a nossa igreja, um avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Eu oro a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus, ainda clamando pelos aniversariantes da semana. Peço uma bênção especial para todos os aniversariantes, para o irmão Alessandro, daqui Cunha da Silva, a irmã Denete Brito, e também a irmã Belina, o irmão Francisco Dias e a irmã Sara Barros. Ex-aniversariantes nessa semana, eu peço uma bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo oramos e todos digam amém, amém. Chegando ao final da nossa reunião, pequeno grupo deste dia. Na próxima, eu acho que a missionária já estará aqui para dirigir. Agradecemos a você. Já se inscreveu? Não? Então inscreva-se agora. Compartilhe o link, deixe seu like, clique nas atualizações, deixe seu comentário, seu motivo de oração. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Não saia daí que tem uma bênção para você. A bênção que está em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os nossos corações e os nossos pensamentos e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.